A lei em mãos erradas. O filme. Eu sou a lei que essa cidade obedece. A cidade precisa de justiça. Mas você ainda sabe o que ela é? Se vierem pelos meus alunos, terão que passar por mim. Se a lei não serve ao povo, então ela serve a quem? Que essa estrela pese menos que meu passado. Cuidado com onde pisa, delegado. O chão aqui é meu. Diga ao seu xerife que a cela dele vai estar ocupada em breve. Eles mandaram um recado. E foi claro. Eles estavam aqui, Jack, e não foi para conversar. Ninguém está acima da lei. Nem mesmo o seu patrão. Isso não é justiça, Jack. É só mais uma guerra de homens cansados. Você manda nos homens, Grant. Mas eu mando na lei. Ele veio para partir, mas ficou por algo maior que ele mesmo. Na vastidão poeirenta do oeste, onde as colinas secas cortam o horizonte como cicatrizes no rosto da terra, um homem cavalgava em silêncio. Seus olhos, fundos e duros como pedra gasta, miravam o vilarejo adiante, com a resignação de quem já vira demais para se impressionar com coisa alguma. Seu nome era Jack Sullivan. Menos um nome outrora sussurrado com medo por foras da lei e caçadores de recompensa. Mas os tempos mudaram, e Jack vinha não como pistoleiro, mas como a lei. Dry Creek era o tipo de lugar onde até o vento parecia hesitar. Ruas de terra batida, prédios de madeira escurecida pelo sol, e olhares desconfiados escondidos atrás de cortinas. Na fachada do antigo salão de justiça pendia uma estrela de ferro enferrujada. Delegacia Municipal. Esperava por um homem de coragem, mas também por um tolo. E Jack sabia que naquele momento era um pouco dos dois. Ao descer do cavalo, seu esporão riscou a madeira do chão com um som seco. A cidade o observava como se ele fosse uma sentença escrita a bala. Ninguém sorriu. Ninguém se aproximou. Apenas um jovem magro do chapo mau, adjustado e entusiasmo imprudente, atravessou a rua correndo Emmett Crow. Assim se apresentou o rapaz, olhos brilhando, o novo deputado. Sempre quis servir ao lado do senhor delegado Sullivan. Ouvi falar que certa vez enfrentou 4 homens em El Paso e saiu caminhando. Jack não respondeu. Apenas entrou no escritório da lei e fechou a porta com um ranger, que ecoou como um aviso. Naquela noite, Jack patrulhou Dry Creek como um fantasma em ronda. Fez fechar o saloon após a meia-noite. Mandou apagar fogueiras na rua. E mandou um bêbado dormir na cela por causar tumulto. Pequenos atos, quase banais, mas que, pela primeira vez em anos, fizeram a cidade se lembrar do que era ordem e também medo. Mas foi no terceiro dia que tudo começou a mudar. Um homem espancava outro no meio da rua. Um brutamontes chamado Lyle, capanga notório do fazendeiro Bartholomew Grant. Jack o deteve com voz firme e uma arma que, mesmo no coldre, carregava a autoridade de uma vida inteira de violência. Prendeu Lyle, o trancou, preencheu o relatório simples Anchoreto on Legal. Só que nada em Dry Creek era simples, nem correto, muito menos legal. Na manhã seguinte, 2 homens engravatados surgiram no escritório. Advogados de Grant
Vieram com papéis, sorrisos falsos e ameaças disfarçadas de conselhos. Você é novo por aqui, delegado. Não quer começar com o pé errado. Jack os ignorou. Manteve Lyle preso naquela noite. Alguém escreveu com carvão na porta da delegacia. Ninguém prende um cão de Grant sem pagar o preço. Mas Jack apenas apagou as letras com a palma da mão. E ficou ali, em silêncio, encarando a rua vazia, com o olhar de quem sabia. A paz é um campo minado. E ele acabara de dar o primeiro passo. A manhã seguinte nasceu opaca, com o céu tingido de poeira e tensão. Não havia mais crianças na rua, nem o tilintar preguiçoso das carroças. Dry Creek segurava a respiração. Dentro da tela, Lyle rosnava como um animal ferido. Você não faz ideia do que está fazendo, xerife. Repeat. Jack, como sempre, não respondia. Na escola local, Clara Hayes escrevia no quadro com a calma de quem desafia a tormenta. Sabia que a prisão de Lyle era uma afronta direta a Grant. Sabia também que Jack não era qualquer homem. Algo em seus olhos, ainda que quebrados, tinha uma firmeza rara. E era por isso que ela decidira ir até ele naquela tarde. Encontrou-o limpando a espingarda, as mãos firmes, o semblante murado. Você quer mudar essa cidade? Perguntou ela, sem rodeios. Jack apenas olhou, em silêncio. Clara continuou. Vai precisar de mais que uma estrela no peito. Vai precisar de aliados. Era verdade, mas quem ousaria se aliar à lei em Dry Creek? Na mesma noite, os primeiros sinais de retaliação começaram. A cerca da escola foi incendiada. O açougueiro, que entregava carne à delegacia, apareceu, com o rosto inchado e um recado. Nada mais para vocês. Jack, no entanto, permaneceu. Firmou o toque de recolher após as 10. Retomou os arquivos da delegacia, revisando antigos mandados ignorados. Nomes esquecidos. Todos ligados, de algum modo, a Grant. No domingo, Jack libertou 3 homens presos por dívidas injustas. Trabalhadores pobres que haviam sido usados como moeda em jogos sujos no tribunal local. Para esse Dade, foi um gesto ousado. Para Grant, foi uma declaração de guerra. Do alto de sua mansão, cercado por vinhedos e arame farpado, Bartholomew Grant observava Dry Creek como um senhor observa suas propriedades. E ao ouvir do mordomo que Sullivan está mexendo onde não deve, apenas tragou o charuto lentamente, sorrindo. Então vamos mostrar a ele quem faz as leis por aqui. Na madrugada seguinte, Emmett Crow foi encontrado ensanguentado, atrás da delegacia, costelas quebradas, lábios rasgados, olhos que mal se abriam. Jack o carregou até a enfermaria com os próprios braços. E naquele instante, sob o olhar de Clara e o silêncio cúmplice dos moradores, uma faísca acendeu-se no peito do velho pistoleiro. Não era mais sobre ele, era sobre todos que sofriam calados. Ele trancou a porta da delegacia, pendurou sua velha coat no cinto, e pela primeira vez em anos, murmurou para si mesmo. Chega, a cidade acordou com um som incomum. O sino da igreja tocando fora de hora. Não era missa, era medo. A surra de Emmett se espalhara, como fogo, em campo seco. E a mensagem era clara. Menos ninguém estava fora do alcance de Grant. Jack passou a noite, ao lado do jovem deputado, vigiando cada respiração difícil, cada remido abafado. O garoto idolatrava a lei. E agora sangrava por ela. No dia seguinte, Jack fez algo que não fazia há anos. Escreveu uma carta, com caligrafia firme, endereçada ao juiz local, solicitando a reabertura de casos antigos arquivados, menos casos ligados a propriedades, disputas, crimes abafados por influência. A resposta veio rápida, mas não em papel. Veio com a chegada de 3 homens desconhecidos, vestidos como comerciantes, mas armados como assassinos. Passaram pela cidade sem dizer uma palavra. Mas todos sabiam quem os enviara.
Jack os observou do batente da delegacia, olhos semicerrados. Não, ainda não. No final da tarde, Clara voltou à delegacia. Carregava um saco de pães e uma carta nas mãos. A comida era para Emmett. A carta, para Jack, era um bilhete anônimo, deixado sob a porta da escola. Volte para o inferno de onde veio, xerife, ou vai arrastar todo mundo com você. Jack não respondeu. Apenas guardou a carta na gaveta, ao lado da Colt. Naquela noite, fez algo que poucos esperavam. Reuniu meia dúzia de homens na praça. Velhos, jovens, homens calejados pelo tempo e pelo medo. Não eram soldados. Eram moradores. Gente comum. Mas estavam ali, porque alguém precisava estar. Jack traçou turnos de vigília, organizou rondas, distribuiu apitos, paus e ferramentas improvisadas. Não pela força, mas pelo simbolismo, pela resistência. E então, ao toque do sino das 10, um barulho seco rompeu a tranquilidade. O vidro do armazém explodira sob uma pedrada. Não era um assalto, era um teste. Jack chegou antes que a multidão se espalhasse. Apontou a arma para o autor, um dos homens de Grant, disfarçado entre os jovens. Desta vez, não houve negociação. Jack o prendeu, na frente de todos. Grant soube em menos de uma hora, e riu, como se fosse um jogo. Ele quer brincar de delegado? Vamos ver até onde vai essa bravura. No dia seguinte, um telegrama chegou à estação. Era uma ordem judicial para suspender Jack de suas funções, por conduta excessiva. Mas Dry Creek, pela primeira vez, não sei Curvo. Clara foi de porta em porta recolhendo assinaturas. As pessoas começaram a sussurrar. Depois, a falar. Pela primeira vez em anos, vozes surgiam no silêncio. Jack leu o telegrama, amassou o papel e jogou no fogo. Na varanda da delegacia, com Emmett lentamente se recuperando ao lado, Jack cruzou os braços e murmurou para o crepúsculo. Ou a lei vale para todos, ou não vale para ninguém. A notícia da desobediência de Jack se espalhou para além das colinas secas de Dry Creek. Em outras cidades, um delegado que rasgava uma ordem judicial seria caçado. Mas ali era diferente. Ali, o povo começava a ver em Jack não um forasteiro, mas um espelho daquilo que haviam esquecido. Coragem. Na manhã cinzenta do quarto dia, Bartholomew Grant desceu até a cidade pela primeira vez em meses. Seu cavalo era negro como breu. Seu terno, impecável. Sua presença esmagadora. Não havia escolta. Não precisava. A rua esvaziou como se tivesse sentido cheiro de morte. Jack esperava na varanda da delegacia, mão repousando sobre o cabo da Colt, não por ameaça, mas por hábito. O velho Grant desmontou devagar, tragando o charuto como se cada passo fosse um espetáculo. Delegado Sullivan, disse ele, a voz untada em falsa cordialidade. Dry Creek nunca teve tanto movimento desde os tempos da corrida do ouro. Jack não respondeu, apenas encarou. Grant estendeu a mão, um gesto que carregava mais veneno do que amizade. Vamos conversar. Entraram na delegacia. Clara observava da escola, olhos atentos. Emmett, ainda deitado, ouviu tudo por trás da parede. Grant se sentou, como se fosse dono do lugar. E de certa forma, era. Você é um homem de ação, Sullivan. Eu respeito isso. Mas está lutando contra algo que não entende. Ele abriu uma pasta. Contratos, registros de propriedade, dívidas em nomes de quase todos da cidade. Eu sustento o Dry Creek. Emprego metade, empresto a outra metade. Um arranhão em mim é uma ferida neles. Jack permaneceu imóvel, mas dentro, algo fervia. Grant sorriu. Não peço submissão, só bom senso. Deixe lá ele sair. Esqueça os papéis antigos. Em troca, a cidade continua respirando. E você continua vivo.
Então Jack falou, pela primeira vez em dias, com voz seca como pólvora antiga, a cidade já está morrendo. Só que em silêncio, Grant Hill se levantou. Não havia mais nada a dizer, apenas uma promessa nas entrelinhas. Naquela noite, os homens de Grant começaram a rondar de novo, mas agora eram observados. Pequenos grupos de moradores, em silêncio, vigiavam as esquinas. Não sabiam atirar, mas sabiam esperar. Jack reforçou as patrulhas. Visitou as casas uma a uma, dizendo apenas: fiquem atentos. E, do alto da colina, Grant observava tudo. Os olhos duros, a mandíbula cerrada. Aquilo não era mais um jogo. Era um cerco. E ele sabia. Para derrubar Sullivan, teria que manchar o nome dele primeiro. E talvez derramar sangue depois. Ruas de Dry Creek, antes caladas por medo, agora ecoavam outra tensão, menos a de um povo à beira de decidir se valia mais o conforto da submissão ou a dor da resistência. Cada olhar trocado, cada porta fechada com pressa, era um sinal. Algo se mexia por baixo da terra dura. Algo antigo, algo esquecido na delegacia. Jack revisava relatórios esquecidos. Arquivos enterrados sob pó e corrupção. Casos envolvendo desaparecimentos, fraudes, grilagem. Em todos um nome sempre rondava as bordas. Grant. Mas provas reais ainda eram como água em poço seco. Foi então que Clara apareceu com um caderno em mãos. Um diário velho, encontrado na antiga Caça do Supoi, o antigo ferreiro da cidade. Lá, entre anotações e contas, havia registros de transações forçadas, vendas de terras sob ameaça, propriedades tomadas a preços irrisórios. Tudo assinado por capangas de Grant. Tudo selado pelo juiz local. Jack folheou as páginas com calma, como quem manuseia dinamite. Se mostrarmos isso ao juiz, ele vai queimar as provas antes que o sol se ponha, disse Clara. Jack sabia. Precisavam de mais. Precisavam de algo que colocasse Grant contra a parede e o mantivesse lá. Enquanto isso, Emmett, ainda convalescente, insistia em se levantar, queria ajudar. Queria luta. Jack, pela primeira vez, o impediu. Você é meu escudo moral, garoto. Não me faça perder isso também. Mas Grant se antecipou. Na tarde do quinto dia, um novo mandado foi entregue por um mensageiro apavorado. Desta vez, acusava Jack de abuso de poder, cárcere privado e obstrução da justiça. Uma convocação para depor no tribunal distrital, em outra cidade. Era uma armadilha. Clara leu o documento e sentiu o estômago virar. Jack, no entanto, permaneceu calmo. Se eu sair da cidade, eles tomam tudo de volta. Mas se eu ignorar, serei foragido da própria lei. Um beco jurídico. Um nó amarrado com dinheiro e influência. Mas Jack tinha uma carta escondida. Chamou 2 dos homens que haviam sido libertados por ele dias antes. Ex-trabalhadores da mina, explorados por Grant. E com eles, marchou até a escola, onde Clara agora liderava um pequeno grupo de apoio. Quero depoimentos, detalhes, datas. Se essa cidade quer justiça, vai ter que gritar. A noite caiu sobre Dry Creek, como um manto de chumbo. Mas, pela primeira vez, ouviu-se algo diferente do silêncio. Vozes, pessoas escrevendo, gente contando histórias há muito tempo caladas. E Jack, sentado à sua mesa, montava o seu caso. Caso feito não de provas compradas ou testemunhas forçadas, mas de verdade. Sabia que ainda era pouco, mas também sabia. Verdade é como fogo. Uma faísca e tudo pode queimar. Era meia-noite quando as chamas começaram. Um celeiro, nos arredores de Dry Creek, foi consumido em minutos. Ninguém dormia. Ninguém ousava apagar. O fogo não era só destruição. Era aviso. Era assinatura. E Jack,
Do alto da varanda da delegacia, observava a fumaça subindo como uma maldição antiga. Na manhã seguinte, 2 homens que haviam dado depoimentos para Jack deixaram a cidade. Um trem antes do sol nascer, bagagens apressadas, ou rosfandos do medo. Nenhuma palavra de despedida, apenas o rastro invisível do medo restaurado. Clara tentou conter a frustração, mas Jack sabia. Aquela era a natureza do poder quando ameaçado. Ele não mata primeiro. Ele apavora. E depois, recolhe os frutos do silêncio. Mesmo assim, os depoimentos que restaram foram copiados à mão por Clara, escondidos em locais diferentes. Jack ordenou que cada documento fosse guardado por alguém de confiança. Se um caísse, os outros viveriam. Era um jogo de sobrevivência agora, mas também de astúcia. Enquanto isso, Emmett insistia em ajudar, mesmo com o rosto ainda roxo, e os passos incertos, patrulhava a rua de noite. Se vão me derrubar, dizia, que seja em pé. Jack observava o jovem com pesar. Sabia o custo de cada cicatriz que ele ainda não entendia. Sabia que a coragem podia ser uma lâmina de 2 gumes. Cortava o inimigo, mas também o dono. Na tarde daquele dia, o padre local, um homem velho e curvado chamado Abel Menos cruzou a praça em direção à delegacia. Nunca se envolvera em disputas, mas dessa vez trazia nas mãos algo inesperado. Um diário antigo do altar da igreja. Lá estavam nomes, datas, confissões escritas por fiéis que pediram absolvição. Crimes cometidos a mando de Grantham era o elo que Jack precisava, mas havia um problema. Se expusessem aqui, o padre seria expulso. Ou pior, Abel, com os olhos úmidos, disse apenas: já vive o bastante. A cidade não pode morrer de novo. Naquela noite, Jack dormiu pela primeira vez com a porta trancada e o rifle sobre o colo. Não por medo, mas por certeza de que agora tinham algo que poderia derrubar Grant. Só que também sabiam, a resposta viria rápido. E viria suja. E assim, enquanto a cidade fingia respirar, Dry Creek ardia. Não pelas chamas no celeiro, mas pelas brasas acesas nos corações. De raiva, de medo e, pela primeira vez, de esperança. O sol nasceu turvo naquela sexta-feira. As nuvens carregavam promessas de tempestade, mas não de chuva. A delegacia estava em silêncio, como se cada parede respirasse junto com os que ali viviam. Emmett, ainda mancando, organizava os papéis com uma determinação silenciosa. Clara preparava café, na escola menos a nova base informal de apoio. Jack, imóvel diante da janela, já sabia o que viria. Às 9 em ponto, a diligência surgiu pela estrada, 4 cavalos puxando um veículo fechado, escoltado por 2 cavaleiros armados. No interior, como anunciado por telegrama, vinha o juiz Morton menos o mesmo que arquivara dezenas de casos ligados a Grant. Um homem com rosto de pedra e alma de cera. A cidade parou para ver, mas ninguém aplaudiu. Ninguém sequer acenou. O juiz desceu, pigarreou, ajeitou o colete com desprezo e entrou na casa de reuniões ao lado do antigo banco. Não foi à delegacia. Não procurou Jack. Apenas mandou o recado. Será ouvido amanhã. Traga seus documentos e seu respeito. Jack não respondeu, mas sua mente já trabalhava. Sabia que o juiz fora comprado, que o julgamento seria uma farsa, mas também sabia que agora não se tratava mais de convencer a justiça. E sem o povo, se caísse, cairia diante deles, e que vissem quem realmente tentava segurar a lama com as próprias mãos. Clara redigiu um resumo das provas. Emmett, mesmo trêmulo, organizou testemunhas. Cada papel era uma semente, e Jack seria o lavrador solitário. Mas Grant também se movia. Naquela mesma tarde, 2 homens armados cercaram o pequeno mercado da cidade. Levaram comida,
Ameaçaram os donos, a mensagem era clara. Ninguém ajuda Sullivan sem pagar. Só que dessa vez, alguém respondeu. O filho do açougueiro, um garoto de 15 anos, correu até a delegacia com a camisa rasgada e o rosto em chamas de raiva. Contudo, e ali, diante do menino, Jack viu algo que não esperava ver tão cedo. Resistência espontânea. Tomou a decisão no mesmo instante. Reuniu o povo na frente da igreja. 20, talvez 30 pessoas. Alguns de cabeça baixa, outros de olhos molhados, mas todos ali por vontade própria. E Jack falou, não como delegado, não como pistoleiro, mas como homem. Amanhã vou ser julgado, e posso cair. Mas se cair, que seja em pé, que seja lutando por uma cidade onde a lei signifique alguma coisa. O silêncio que se seguiu não foi medo, foi reverência. Naquela noite, Clara segurou a mão de Jack por um instante. Não disse nada, mas naquele gesto havia mais do que palavras. Havia fé, havia aliança. E, enquanto a cidade dormia com o olho aberto, o juiz Morton lia os documentos, entregues menos com desprezo, mas também com cautela, porque ali, no meio das páginas, havia verdades que nem Grant poderia apagar. A alvorada de sábado chegou abafada, como se o próprio céu evitasse testemunhar o que estava prestes a acontecer. A praça de Dry Creek parecia outro mundo. Limpa, arrumada, silenciosa. As janelas estavam abertas, mas ninguém nas calçadas. Apenas olhos escondidos, atentos. Às 8 horas, Jack saiu da delegacia com o distintivo no peito e os documentos em mãos. Clara caminhava ao lado, carregando o diário do Padre Abel e os depoimentos copiados à mão. Emmett, ainda frágil, seguiu alguns passos atrás, menos mancando, mas firme. O prédio da antiga prefeitura havia sido improvisado como tribunal. Lá dentro, o juiz Morton já os esperava com sua toga suada e seus olhos cínicos. Do lado direito, 2 advogados de Grant sentados como cães à espera de comando. Do lado esquerdo, cadeiras vazias. Nenhum representante do povo, nenhum defensor oficial. Mas Jack não esperava justiça naquele lugar. Delegado Sullivan está aqui para responder por abuso de autoridade, obstrução e desacato ao tribunal. A voz do juiz soou como um prego sendo cravado em madeira podre. Jack apenas assentiu, apresentou os documentos, explicou, sem floreios, as razões pelas quais detivera Lyle, libertar os endividados e instaurar a Randa. Explicou que não estava impondo uma nova ordem, menos apenas fazendo cumprir a que fora esquecida. Os advogados sorriram. Reram 8. Um deles se levantou e apontou. Este homem quer ser juiz, delegado e carrasco. Está inflamando a cidade. Está fabricando uma revolta. Jack não respondeu. Apenas estendeu o diário do Padre Abel. O juiz leu algumas linhas, franzindo o senho. Tossiu, disse que aquilo não tinha valor legal, que o era informal, que o era emocional. Mas então Clara se levantou. Se a lei não serve para proteger os inocentes, então o que ela é, meritíssimo? Uma cerca para manter os fracos presos, enquanto os fortes pastam livremente? O juiz bateu o martelo. Senhora, silêncio. Isso não é uma assembleia popular. E foi aí que as portas se abriram. 2 dezenas de moradores entraram, uns de chapéu na mão, outros com rostos marcados pelo tempo. Gente simples, mas decidida. Cada um com uma cópia de seu depoimento. Cada um com uma história que queimava por ser ouvida. Morton empalideceu. Isso é uma farsa. Isto não é permitido. Não há tempo para ouvir todos. Mas Jack, sem se mover, disse apenas: então diga à cidade que não tem tempo. Para ela mesma. Silêncio. E naquele instante algo quebrou. Não nos papéis. Não na lei. Mas no medo. Grant.
informado às pressas sobre o levante no tribunal. Montou a cavalo e desceu da fazenda em disparada. Mas já era tarde. A cidade, pela primeira vez, falava. E Jack, com os olhos fixos no juiz, sabia. Eles haviam acendido a faísca. A partir daqui, não haveria mais trégua. Bartholomew Grant atravessou a cidade como um trovão montado. O cavalo relinchava sob o peso do fúria. Os olhos de Grant, antes frios e calculistas, agora queimavam como carvão vivo. Ele não veio para negociar, veio para esmagar. A multidão ainda estava reunida na antiga prefeitura quando os cascos estalaram na madeira da varanda. A porta foi arrombada com uma força brutal. Grant entrou, chapéu na mão, revólver na cintura e ódio nos dentes. Tá achando que isso aqui é uma república, Sullivan? Que meia dúzia de lavradores vão reescrever as regras do Oeste? Ninguém respondeu, mas ninguém recuou. O juiz Morton levantou-se do supatal, tentando recuperar controle da sala, Sr. Grant. Este é um ambiente judicial. Grant o ignorou como se fosse um móvel velho. Avançou até Jack. Você quer justiça? Então venha buscar lá fora. Agora, o desafio pairou no ar como veneno. Jack encarou não por bravura, mas porque sabia que aquele era o momento em que os véus caíam. A verdade nua, a força sem máscara. Grant queria um duelo, queria restaurar a ordem do medo com pólvora. Clara tentou segurá-lo. Isso é o que ele quer. Sei, Volcamora. Tudo volta ao que era, mas Jack sabia, se eu não for, ele já venceu. E assim, em meio ao povo reunido, Jack tirou o distintivo do peito e entregou a Emmett. Guarde isso, ainda vai servir para algo. Saiu sem pressa. Grant já o esperava na rua principal, com o sol atrás das costas, transformando sua silhueta em algo quase demoníaco. A cidade se espremeu nos batentes das portas, nas janelas. Respirava pela última vez antes do estopim. Grant retirou o charuto dos lábios. Caspanocho desabotoou o colete. Pensei que você fosse esperto, Sullivan, mas é só mais um tolo tentando mudar um mundo que não quer ser mudado. Jack parou a poucos metros dele. Mas livres, olhos limpos. Então vamos ver quem fica de pé no final. O silêncio que precedeu o duelo foi mais pesado que qualquer disparo. Grant tentou sacar primeiro. Rápido, preciso. Mas Jack já não era só o pistoleiro do passado. Era o homem que perdera tudo. E que não ia perder mais. Um único disparo ecoou. A arma de Grant voou de sua mão. Os dedos dilacerados. A dor veio depois, atrasada. O grito então se espalhou, mas Jack não matou. Aproximou-se devagar. Pegou as algemas, trancou os punhos ensanguentados do homem mais temido do Oeste e o ergueu. Diante de todos, a lei agora é para todos. A praça explodiu em murmúrios. Alguns choraram, outros apenas assentiram. Mas em todos havia o mesmo sentimento. A cidade finalmente tinha sido ouvida. E o silêncio de Dry Creek, pela primeira vez, não era medo, era respeito. A prisão de Bartholomew Grant caiu sobre Dry Creek, como um trovão que não encontrou eco. Menos ninguém protestou, ninguém se opôs. Era como se todos tivessem esperado aquele dia em segredo por anos, mas nunca ousado nomeá-lo. Agora, ele havia chegado e deixado marcas. Grant foi trancado na cela da delegacia, a mesma onde Lyle semanas antes rosnava como cão acorrentado. Mas diferente de Lyle, Grant não gritou, não pediu perdão, apenas fitava as barras com olhos de predador enjaulado e uma promessa silenciosa de vingança. Da Fela cruzou olhares com Emmett. O jovem, ainda mancando, segurava o distintivo como se pesasse o dobro. Por um momento, houve silêncio entre eles. Depois Jack disse: a cidade está segura.
por enquanto, mas sabia que aquilo era apenas o começo. Porque homens como Grant não operavam sozinhos. Tinham aliados, tentáculos, dinheiro plantado em bolsos distantes. E agora que estava preso, esses tentáculos se moveriam. Naquela noite, Clara reuniu os moradores na igreja. Não para rezar, mas para planejar. Sabe que represálias viriam. Sabiam que as sombras não recuam sem morder. Organizaram um conselho popular. Designaram guardas noturnos. Jack distribuiu rifles velhos e cartuchos contados. Dry Creek, pela primeira vez, agia como corpo unido. Mas na madrugada do domingo, um forasteiro cruzou a fronteira da cidade. Rosto coberto por lenço, olhos de caçador. Não falou com ninguém, apenas observou. Na manhã seguinte, um dos guardas noturnos foi encontrado desacordado atrás da igreja. Não roubaram nada, não deixaram marcas, apenas uma faca fincada no chão com uma fita preta amarrada ao punho. Jack reconheceu o símbolo. Era um aviso dos filhos da fronteira menos um grupo de pistoleiros mercenários, sem bandeira, vendidos ao ouro mais sujo do oeste. Grant não precisava estar solto para continuar lutando. E Jack, ao olhar a lâmina ainda cravada no solo, entendeu? O duelo vencido na praça havia sido apenas a abertura. O verdadeiro cerco começaria agora. Nas sombras, sem hora, sem rosto. Ele acendeu um cigarro com mãos firmes. Olhou para o horizonte dourado pela poeira e murmurou para si mesmo: eles acham que a cidade ainda está dormindo. Falei do jeito difícil. A faca fincada no solo marcava o início de uma nova fase. Menos mais perigosa, mais suja, mais silenciosa. Os filhos da fronteira não anunciavam guerras, eles as plantavam. E quando o medo florescia, ninguém sabia de onde veio a semente. Jack, ao lado de Clara e Emmett, reforçou a ronda. Não mais como delegado, apenas menos, mas como comandante de um exército improvisado. Agricultores, ferreiros, professores, gente comum, armada com coragem e espingardas herdadas dos avós. A delegacia virou o quartel, a escola. Entre aulas e planos de defesa, tornou-se ponto de vigília. E a igreja, santuário de resistência. Na noite seguinte, os primeiros sinais apareceram. O sino da capela tocou 2 vezes. E depois parou. Quando Clara chegou até lá, encontrou o velho Padre Abel desacordado nos degraus da sacristia. Não levaram nada, não quebraram nada, mas deixaram uma cruz de madeira cravada na porta, queimada nas bordas, uma mensagem: vocês não têm fé suficiente. Jack carregou o padre nos braços até a enfermaria improvisada. Olhou para os que o seguiam e disse apenas: eles querem que a gente quebre antes do tiro. Não vamos quebrar. Mas no fundo, sabia. Era só questão de tempo até os tiros virem. Na segunda-feira, o corpo de um forasteiro foi encontrado boiando no poço da cidade. Um dos pistoleiros infiltrados, identificado por uma tatuagem tribal no pescoço. Alguém o pegou antes que pudesse agir, ou talvez tenha sido um recado de que a luta já começara. Jack ordenou toque de recolher total. Patrulhas em duplas. Comunicadores improvisados. 3 toques de sino para alerta, um tiro ao alto em caso de ataque. A cidade se tornou um campo de vigilância. Clara, incansável, visitava casa por casa confortando, abiçando, protegendo Emmett. Mesmo com dores, se recusava a descansar. Cuidava da retaguarda como um soldado veterano e ganhava o respeito que não vinha da arma, mas da firmeza. Na cela da delegacia, Grant continuava calado. Não pedia nada. Não ameaçava. O tipo de sorriso que antecipa a tempestade. Então, na 4ª noite após a prisão, veio o primeiro ataque. 2 homens encapuzados,
silenciosos como sombra, invadiram o moinho da cidade. Atearam fogo, mataram o cachorro do vigia, sumiram sem deixar pegadas. Quando Jack chegou, o fogo já dançava alto e a cidade acordava sob gritos. Ele apagou as chamas com a ajuda dos moradores, em silêncio. Sam, mas por dentro, sabia. Aquilo era o primeiro teste. Eles estavam sendo estudados, medidos, e logo viriam para matar. Ele reuniu todos na praça. Não fez discurso, apenas ergueu uma pá e começou a cavar trincheiras ao redor da delegacia. Um por um, os homens e mulheres da cidade começaram a cavar com ele. Era oficial. A cidade tinha escolhido. Os dias seguintes foram engolidos por uma rotina de silêncio e tensão. Dry Creek se transformara. Onde antes havia medo disfarçado de rotina, agora havia vigilância. Cada janela, uma sentinela. Cada esquina, um aviso. As trincheiras cavadas ao redor da delegacia e da escola eram rudimentares, mas simbólicas. Não se tratava de tática. Menos tratava-se de resistência. Clara coordenava os turnos com precisão. MT cuidava da logística. Jack era o centro nervoso de tudo. Ele dormia pouco, comia menos ainda. Os olhos sempre atentos. O instinto aguçado. Como um animal que já sentiu o cheiro do predador e sabe que ele está próximo. E então, na sexta-feira à noite, a chuva veio grossa, pesada, acompanhada de trovões que reverberavam como canhões ao longe. A água transformava a poeira em lama, as pegadas em vestígios perdidos. Mas os olhos de Dry Creek não piscavam. A cidade sabia. O ataque viria sob o manto da tempestade. Por volta das 2 da manhã, um som cortou o barulho da água. O sino da escola menos 3 toques rápidos. Ataque. Jack saiu primeiro, rifle em punho. Clara seguiu com o grupo da retaguarda. Hammett manobrava as lanternas a óleo com rapidez. E então viram 3 silhuetas se aproximando pela lateral do moinho. Movimentos treinados, silenciosos, mas visíveis, para quem aprendeu a olhar. Jack apontou e atirou. O primeiro homem caiu, sem grito. Os outros 2 recuaram, disparando às cegas. Uma bala atingiu a parede da escola. Outra cravou no chão a centímetros dos pés de Clara. Emmett respondeu com o rifle de repetição. A cidade, acordada, entrou em posição. Os atacantes desapareceram tão rápido quanto surgiram, mas um deles ficou para trás, ferido, se arrastando entre os barris da estrebaria. Foi capturado por Jack e levado à cela ao lado da de Grant. O homem, com um lenço preto cobrindo metade do rosto, cuspiu sangue e riu. Não importa quantos você derrube, mas estão vindo. Jack apenas fechou a cela e olhou para Grant. O velho homem ergueu os olhos e disse, com calma assustadora: a cidade vai se afogar no próprio heroísmo, Sullivan. Você só está apressando o fim. Jack se virou. Saiu da cela, mas parou na porta. Não estou tentando salvar a cidade. Estou tentando ensinar ela a se salvar sozinha. Naquela noite, ninguém dormiu. E quando a chuva cessou, ao nascer do sol, Dry Creek continuava de pé. Mas todos sabiam. Aquilo não foi o ataque principal. Foi o tambor de guerra, e o próximo ruído seria o da morte. O amanhecer PS-TAC não trouxe alívio. Trouxe contagem de balas, de corpos, de restante. Um dos guardas da torre da igreja fora atingido por estilhaços. Um ferreiro perdera 3 dedos tentando impedir uma entrada lateral. E a jovem Marta, costureira da praça Stave-Michoke, havia matado um homem pela primeira vez, com uma faca de cozinha, no escuro, para defender a própria porta. Jack a visitou. Não disse que ela fez o certo, nem o errado. Disse apenas: você escolheu viver. Isso já diz tudo. A cidade, pela primeira vez em sua história,
estava com sangue nas mãos, não só de vítimas, mas do Recall, e então Jack soube que Grant havia vencido uma parte da guerra menos, porque agora Dry Creek estava dividida por dentro. Não entre inocentes e culpados, mas entre os que estavam dispostos a continuar e os que queriam fugir. Na noite de domingo, uma carroça partiu com 6 pessoas, TRS família, sem olhar para trás. Clara os viu partir com lágrimas nos olhos, mas não os condenou. Cada um tem seu limite, e eles haviam alcançado o deles. Jack, porém, ficou mais duro. A cidade não precisa de mártires, precisa de quem fica em pé. E foi então que veio o novo golpe. O juiz Morton, pressionado por telegramas de aliados políticos de Grant, enviou uma nova ordem: libertar Grant por falta de segurança e ameaça à integridade da prisão municipal. Era um pretexto, uma mentira legal, amparada por papéis assinados a milhas de distância, mas com poder real. Jack rasgou o documento na frente de Emmett, mas sabia, o próximo passo deles não seria judicial, seria brutal. Na madrugada seguinte, outra emboscada. Desta vez, 4 homens armados atacaram a escola, onde estavam abrigadas Clara e outras mulheres da cidade. Entraram pela lateral. Dispararam contra janelas. Um incêndio começou, mas Jack chegou em minutos. Com Emmett e 3 moradores. Havia armadilhas no caminho. Um dos atacantes caiu em uma fossa coberta. Outro foi morto no confronto. Os 2 fugiram pela mata. Clara, coberta de fuligem, segurava uma criança nos braços. A escola estava salva, mas agora marcada. Dry Creek não era mais só uma cidade sitiada. Era um campo de guerra. E Jack, diante da porta carbonizada da escola, com a Colt na mão, disse em voz baixa: amanhã, alguém vai sangrar. E não será a cidade. Na manhã seguinte ao ataque à escola, Dry Creek acordou sem pássaros. O som das rodas das carroças foi substituído pelo estalo de madeira sendo pregada. Barricadas, vigas nas janelas, homens cavando buracos com pressa, mulheres afiando facas e cortando panos para torniquetes. A cidade, agora, não mais resistia. Ela se preparava, mas Jack sabia que aquela transformação cobrava um preço. O medo cedia espaço à raiva, e a raiva, a sede de vingança. Alguns moradores queriam contra-atacar, invadir a fazenda de Grant, incendiar as plantações, caçar os pistoleiros antes que eles atacassem de novo. Olhos inflamados, armas levantadas. Jack os reuniu no salão da antiga prefeitura, olhou um por um e falou, como quem já atravessou o inferno e voltou. Se cruzarmos essa linha, não voltamos. Deixamos de ser Dry Creek e viramos eles. Silêncio, não de medo, mas de reconhecimento. Ele continuou: a cidade vai se defender, mas não vai se tornar sombra. Se quiserem derramar sangue inocente, vão ter que fazer isso sozinhos e contra mim. A multidão cedeu, não por fraqueza, mas por respeito. Foi naquele mesmo dia que Emmett, com as costelas ainda enfaisadas, trouxe a Jack uma descoberta. Um mapa velho da mina, desativada ao norte da cidade. Um caminho subterrâneo, que passava a poucos metros da cela onde Grant estava preso. Era uma rota de fuga possível. E, se os pistoleiros soubessem disso, podiam estar planejando libertar Grant por baixo, enquanto todos esperavam o ataque pela rua. Jack estudou o mapa, confirmou a estrutura com 2 antigos mineiros. Decidiu agir. Naquela tarde, mobilizou 3 homens e selou a entrada da mina com dinamite. Um estrondo seco ecoou pelas colinas. A fumaça subiu como um grito abafado. A mensagem estava dada. Nem por cima, nem por baixo. Grant assistiu tudo da cela,
pela janelinha de metal e murmurou, como quem reconhece o adversário: "Você não quer me matar, Sullivan, mas está disposto a morrer." Jack não respondeu. Naquela noite, Clara pediu para dormir na delegacia, ao lado da cela de Grant. Disse que queria estar perto de onde as decisões nasciam. Jack hesitou, mas deixou à meia-noite. Enquanto a cidade dormia em turnos de vigília, os dois se sentaram lado a lado, no chão da sala escura, compartilhando o silêncio. "Você ainda acha que pode salvar isso tudo?" perguntou Clara. Jack respondeu, sem virar o rosto: "Não sei, mas sei que posso impedir que piore." E com essa frase adormeceu com a arma sobre o peito e um pedaço de esperança nos olhos fechados. O sol da manhã seguinte não aqueceu Dry Creek. Era um calor seco, opressivo, o tipo que prenuncia desgraça antes da primeira bala. Jack acordou com um instinto agudo no peito. Não era pressentimento. Era algo mais visceral, como se a própria cidade sussurrasse que havia algo errado. E havia. Na ronda matinal, Emmett percebeu que um dos estoques de munição estava faltando. Não muito, apenas 2 caixas, mas o suficiente para armar um grupo pequeno. A porta não estava arrombada, a tranca não quebrada. Alguém de dentro. Jack reuniu os homens de confiança. Questionou, um a um. Ninguém viu. Ninguém sabia. Mas havia algo nos olhos de um deles. Um rapaz chamado Wesley, recém-chegado à cidade meses antes. Olhos que não sabiam mentir direito. Jack esperou a noite cair. Seguiu Wesley em silêncio, pela lateral da igreja até o celeiro velho. Lá, o encontrou vasculhando sob as tábuas. A caixa de munição estava ali, com uma arma na mão. "Eles me prometeram dinheiro", disse o rapaz, voz trêmula, "e proteção. Eu só precisava abrir a porta da escola, 1 hora antes do ataque." Jack não atirou, nem prendeu, apenas abaixou a arma dele com calma e falou com a voz mais fria que Dry Creek já ouvira. "A cidade não é feita só de terra, é feita de confiança. E você quebrou isso." Wesley foi amarrado e preso na antiga cocheira. Não mais como um inimigo, mas como um lembrete de que às vezes a pior ameaça não vem de fora. Na manhã seguinte, o céu escureceu como se fosse chover menos, mas não choveu. Um vento estranho soprava das montanhas. Animais estavam inquietos, e Jack soube, sem ninguém dizer, o ataque final estava próximo. Grant, da cela, começou a cantarolar uma canção antiga do sul, um hino de guerra, de funeral. Jack apenas caminhou até a cela e disse, "Se alguém morrer nessa cidade, o seu nome vai estar em cada lápide." Grant sorriu, mas não respondeu. Emmett preparava as barricadas com mãos calejadas. Clara escrevia cartas, uma para cada família que ainda resistia. Cartas de instrução, mas também de despedida. Jack perguntou o que eram. Ela respondeu, "Se cairmos, que ao menos fique o registro de que lutamos." Naquela noite, as fogueiras foram acesas ao redor da cidade. Sentinelas armadas, sinos ajustados, rifles engatilhados. E Jack, com o olhar preso no horizonte escuro, disse para si mesmo, ou para os fantasmas que carregava, "Eles acham que somos um monte de camponeses armados. Vão aprender que a coragem não precisa de uniforme." Céu sem estrelas, havia uma promessa silenciosa de sangue. E Dry Creek, pela primeira vez, estava pronta para pagar o preço. O silêncio da madrugada era diferente. Não era paz. Era espera. E Dry Creek estava toda em vigília. As fogueiras lançavam sombras longas, dançando contra as fachadas das casas. As barricadas estavam ocupadas por homens e mulheres com olhos fundos, segurando rifles como se fossem partes do próprio corpo. Crianças dormiam nos porões. Idosos rezavam baixinho. E Jack observava do alto da torre da igreja, olhava para além dos campos,
Havia movimento, silhuetas furtivas se aproximando pela escuridão. 4, depois 6, depois 12, eles vinham de todos os lados. Coordinados, Sember, filhos da fronteira. Eram muitos. Jack desceu correndo, sinalizou para Emmett. 3 toques no sino. A cidade acordou como um corpo só. Clara tomou posição com um grupo de mulheres armadas nas janelas da escola. Emmett coordenou os pontos de Jack correu para a frente da delegacia, onde o primeiro grupo inimigo tentava abrir caminho. Os primeiros tiros romperam a noite, como chicotes, gritos, estilhaços, fumaça. A cidade revidou com precisão. Tinham treinado para aquilo. Cada morador sabia o que fazer. Cada disparo contava. Mas os atacantes também sabiam lutar. Avançavam rápido, como lobos. Um grupo conseguiu romper a linha lateral e invadiu o mercado. Outro se aproximava da escola, com tochas em punho. Jack correu até lá. Abriu fogo com precisão cirúrgica. 1 a 1, os invasores caíam. Clara mantinha a escola segura com 3 disparos certeiros, recarregando com mãos firmes. Atrás dela, 2 crianças observavam em silêncio, menos aprendendo o preço da liberdade. Na cela da delegacia, Grant ouvia os tiros e sorria. Eles vão entrar. E quando entrarem, você vai ver quem é o verdadeiro dono dessa terra. Mas Jack não ouviu. Estava em movimento. Emmett caiu ao ser atingido por estilhaços, mas recusou socorro. Continuou atirando com a mão boa. Um dos pistoleiros tentou enforcá-lo por trás. Foi morto por um dos lavradores. Com uma pá, Dry Creek sangrava, mas não recuava. No auge da batalha, Jack percebeu algo. Um grupo maior, com roupas diferentes, se aproximava pelo sul. Não eram pistoleiros, eram os homens de Grant. Lavradores coagidos, trabalhadores armados à força, os reforços finais. Mas algo mudou. Eles pararam. Um deles, um ex-prisioneiro libertado por Jack semanas antes, levantou a mão e gritou. Não por Grant. Pela cidade, os homens hesitaram. Alguns largaram as armas. Outros correram. A linha final de ataque desmoronava. O som dos tiros foi cessando. 1 a 1, como se a noite exalasse seu último suspiro. Quando a poeira baixou, Dry Creek ainda estava de pé. Corpos pelo chão. Prédios chamuscados. Mas a cidade respirava. Jack caiu de joelhos na lama, o rifle sobre o peito, os olhos fixos no céu, que agora clareava. A batalha havia terminado. Mas ele sabia, a guerra não acaba quando os tiros cessam. Acaba quando a justiça vence o medo. A manhã seguinte foi mais silenciosa que qualquer noite anterior na Upelo-Midu.P. E Hostal o sol surgia pálido, filtrado por uma bruma que ainda pairava sobre os telhados chamuscados. Os corpos dos atacantes jaziam espalhados, cobertos por panos trazidos pelas próprias famílias. Não havia júbilo, apenas respeto, até pelos que vieram matar. Dry Creek estava de pé, mas diferente. Havia rachaduras nas paredes, sangue nas calçadas, e olhos que jamais voltariam a ser os mesmos. Mas também havia algo novo, um tipo de silêncio que não assusta, um silêncio de sobreviventes. Jack caminhava pela cidade como se contasse as batidas de um coração velho. Emmett, enfaixado, sentava-se na escadaria da igreja, com um olhar distante. Clara organizava os suprimentos, dando ordens como se sempre tivesse feito aquilo. Ninguém mais esperava que alguém viesse salvá-los. Eles haviam se salvado. Os poucos prisioneiros capturados foram tratados com dignidade. Alguns choraram. Outros pediram perdão. Nenhum foi executado. Essa foi a decisão de Jack. Não vencemos por sermos mais fortes, mas por sermos diferentes, disse. A cela de Grant, no entanto,
estava silenciosa demais. Quando Jack foi verificar, encontrou o velho deitado, os olhos abertos, o rosto sem expressão. Um frasco vazio ao lado. Veneno. Ele não esperou o julgamento. Não quis ver a cidade florescer sem ele. Jack fechou a cela com calma. Disse apenas uma frase. Covarde, até o fim. Clara escreveu o obituário. Não como vingança, mas como registro. Bartholomew Grant, homem que acreditou ser dono da cidade, morreu sem entender que cidade nenhuma pode ser possuída. Naquela tarde, o povo se reuniu na praça, não para comemorar, mas para decidir. Era hora de recomeçar. Jack entregou oficialmente o distintivo a Emmett. Diante de todos, a cidade não precisa mais de um pistoleiro. Precisa de um guardião. Emmett aceitou com olhos marejados. Ainda manco. Ainda jovem. Mas pronto. Jack, por sua vez, preparou sua montaria. Havia algo em seu olhar que dizia missão cumprida, mas também marcas demais para ficar. Clara se aproximou. Vai embora? Ele assentiu. Secar o sangue é trabalho para quem vai ficar. E eu só soube fazer sangrar. Ou impedir que sangrassem mais. Ela não o segurou, mas também não se despediu. Apenas tocou seu braço, leve, e disse: então vá em paz, Jack Sullivan, e leve Dry Creek com você. E ele levou, no coração. Jack partiu antes do sol nascer. Sem desfile, sem aplausos. Apenas o som do cavalo cruzando a estrada vazia. E atrás dele, uma cidade que não era mais refém, mas semente. Dry Creek. Aos poucos, começou a se reconstruir. As janelas foram desentulhadas. As paredes, pintadas com tinta doada pelos próprios moradores. O moinho, antes símbolo de terror, foi transformado em celeiro comunitário. A escola recebeu tábuas novas e um sino novo, doado por Clara. Agora mais do que professora, era líder. A cada manhã, reunia jovens e velhos na praça, distribuía tarefas, contava histórias do que havia sido vivido e ensinava. Toda a cidade tem que lembrar do que sofreu, para nunca mais aceitar. Calar. Emmett, o novo delegado, usava o distintivo com simplicidade. Sabia que não era Jack. E não precisava ser. Ira é o mesmo. Isso bastava. Organizou rondas, desarmou os moradores, mas manteve o velho rifle na parede da delegacia como símbolo. Um lembrete do que custara conquistar a paz. O antigo juiz Morton desapareceu da região. Alguns dizem que fugiu, outros que foi convocado para responder por sua omissão. Não importava mais. Dry Creek havia declarado, com sangue e decisão, nunca mais seria governada de fora. Os restos da gangue de pistoleiros foram caçados por outros condados. Um a um foram capturados ou expulsos. Dry Creek não participou da caçada. A cidade não queria vingança, menos queria distância. Certa tarde, uma carta chegou, vinda de longe, sem remetente assinado. Mas todos sabiam. Era de Jack. Escrita em poucas linhas dizia: se a cidade ainda respira, então valeu a pena o que sangrou. Não deixem as raízes secarem. Com justiça, com memória e com calma, um dia eu volto. Não para mandar, só para ver. Clara leu em voz alta, na praça, diante de todos. Ninguém chorou, mas todos ficaram em silêncio por um instante, como quem ouve a voz de um fantasma, mas sente gratidão em vez de medo. E então, com uma brisa leve cortando a poeira, Dry Creek voltou ao trabalho. Porque a liberdade, descobriu, a cidade não é um presente, é uma construção diária, teimosa e agora eterna. O tempo em Dry Creek voltou a passar devagar, mas não era o mesmo tempo de antes, menos aquele que sufocava, que arrastava as horas com o peso do medo. Era um tempo novo, feito de recomeços, de trabalhos humildes,
de esperança que cresce como planta em terra já pisada. As crianças voltaram a correr nas ruas. As lojas abriram com as portas destrancadas. E os sóriços, ainda tímidos, começaram a surgir nos encontros de mercado, nas conversas na praça. Mas ninguém esqueceu Jack Sullivan. Embora distante, havia se tornado parte da arquitetura invisível da cidade. Não por monumentos, não por homenagens, mas por gestos. A cada prisão feita com justiça, a cada disputa resolvida sem arma, a cada noite tranquila, havia algo dele ali. Clara iniciou um projeto novo com os alunos. Um livro, intitulado Os Dias em que a Lei Sangrou. Não era um livro de heróis. Era um registro menos cru, direto, verdadeiro, sobre como uma cidade quase se perdeu e como decidiu não se perder. Emmett, cada vez mais seguro como delegado, lia as leis antigas com frequência. Questionava cláusulas, discutia com o conselho da cidade, buscava maneiras de prevenir o retorno de qualquer poder absoluto. Jack havia lhe ensinado mais do que a atirar. Havia lhe ensinado a pensar. O velho Padre Abel, agora andando com ajuda de bengala, celebrou uma missa especial em memória das vítimas do cerco. Não houve distinção entre os nomes. Foram lidos um a um menos atacantes e defensores. Porque, como ele dizia, só quem reconhece todas as dores pode impedir que elas voltem. E então, certo dia, um jovem rapaz, menos filho do ferreiro, desenhou na parede da escola uma imagem simples. Um cavaleiro solitário, cavalgando na direção do pôr do sol. Na legenda, escreveu: ele não ficou, mas ensinou a ficar. Ninguém apagou. E Clara, ao passar por ali, todas as manhãs, sorria, porque entendia que Jack não era só um homem. Era a ponte entre o que Dry Creek foi e o que decidiu ser. Os anos passaram como passam no oeste, sem pressa, mas com força. E Dry Creek resistiu, não por milagre, mas por escolha. A cidade virou exemplo em cartas que viajavam pelas ferrovias. Uma cidade que derrotou um império de dentro para fora, mas por dentro. Os moradores sabiam. Não foi vitória, foi sacrifício e memória. Clara envelheceu ali. Continuou ensinando, escrevendo, contando a história, não como romance, mas como verdade. Sempre dizia aos alunos: a justiça começa no ouvir e termina no agir. Emmett se tornou um delegado respeitado por toda a região. Reeleito por 5 mandatos. Recusou o convite para cargos maiores. Disse que sua missão era ali, onde aprendeu o valor de uma trincheira feita a mãos nuas. O velho rifle de Jack permaneceu na parede da delegacia, nunca mais disparado, apenas limpado, reverenciado, não como arma, mas como símbolo. E então, um dia, no crepúsculo de uma primavera morna, uma criança correu pela praça gritando: tem um homem vindo pela estrada! O povo se virou. Os olhos buscavam. Um cavaleiro sim surgia no horizonte, mas não era Jack. Era só um viajante qualquer. O olhar se perdeu, brevemente entre as lembranças. E depois voltou à rotina, porque Dry Creek não precisava mais de Jack Sullivan para se manter em pé. Ele era parte do chão, parte de cada decisão feita com coragem. Na delegacia, Emmett escreveu uma última nota no velho diário de ocorrências. Ano 12, após a queda de Grant. Nenhum novo conflito, nenhum novo tirano. Justiça mantida. Dry Creek permanece livre. E fechou o livro, com a calma de quem conhece o preço da paz. Ao lado da janela, emoldurado pelo tempo, ainda havia o bilhete de Jack, colado com pregos firmes. Se a cidade ainda respira, então valeu a pena o que sangrou. E Dry Creek respirava, com cicatrizes, com dignidade, com vida.